Bem-vindo ao canal Personas da Dança, um canal que tem como objetivo registrar a trajetória de pessoas que ajudam a construir a história da dança no Brasil e no mundo. O canal Personas da Dança está dentro do YouTube, as entrevistas acontecem ao vivo pelo Instagram e se você gostar, eu peço que por gentileza você se inscreva, aperte o sininho em todas, curta, compartilhe, comente. A sua participação é fundamental. Meu nome é Wanderson de Souza Freitas, eu sou professor de balé clássico e criador do canal Personas da Dança. Hoje nós temos o prazer de conversar com uma brasileira que tem uma carreira de gente grande, Fernanda Tavares Diniz. A Fernanda é mineira de Belo Horizonte, ela iniciou seus estudos no Balé Cristina Helena, ela é premiada em concursos como Varna, na Bulgária, Osaka, no Japão, dançou em companhias como o Jeune Ballet de France, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro e outras companhias. Hoje, Fernanda está na Suíça e trabalha como coordenadora artística, pedagógica e professora, e nós vamos conhecer então o trabalho, a carreira de Fernanda Tavares Diniz. Vamos então. Fernanda já está aqui conosco e Fernanda, eu já estou aqui aceitando. Estou aqui. Você acha que a Fernanda entrou? É isso? Oi, Oi, querida, tudo bem? tudo bem? Fernanda, eu nessa intimidade toda, mas eu sei que você não se lembra de mim. Eu Quanto queria... tempo? Quanto tempo? Nós dançamos juntos em 98, 99, 2000, né? No Teatro Municipal do Rio. Eu era mais magro, não usava óculos lá dentro. Tudo bem, querido? Tudo jóia, graças a Deus. Prazer em Sim. vê-lo. Prazer é meu, seja muito bem-vindo ao canal Personas da Dança, viu? Parabéns por essa carreira linda que você teve e ainda vem construindo. Então eu tenho certeza que muitas pessoas têm muito a aprender com você. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Fernanda, eu vi que eu estou diante de uma mineira, né? A maneira como você fala, você é de Belo Horizonte, É, eu sou de ainda Juiz de tem um Fora. sotaque. Hã? Ainda tem esse sotaquezinho de mineiro. E aqui tem muito mineiro, então eu falo com muito mineiro aí que aumenta mais. Aumenta mais. Querida, vamos lá do início. Você é de Belo Horizonte, então, nós já falamos, e começou no Balé Cristina Helena, que é uma grande escola. Já começou com o pé direito, não é isso? Isso, muito. Uhum. Ela me ensinou muito, a Cristina. Foi uma grande É, mestra. que idade você tinha? Quando eu comecei, É, 3 anos. 3 anos, no Baby É, Class. 3 aninhos. E Fernanda, eu não gostava de acordar cedo, ah, que a aula era de manhã, aí eu colocava aquela faixinha que punha no cabelo, sabe? Eu colocava no olho, assim, e eu ia fazer aula. a sua mãe levou você por um gosto dela, da mãe, ou ela viu em você algo de especial? Não, a minha irmã fazia também balé no Cristina Helena. Ela Hum, fazia parte do grupo Os na época. Eles foram muito para Joinville também. A ah, Cristina tinha o grupo Os. Aí eu queria fazer igual a Maninha, então eu ia. Só que ela é 10 anos mais velha que eu, minha irmã. 10 anos mais velha. É. Ela seguiu carreira? Não, infelizmente não. Depois casou, parou de dançar. Tá. Fernanda, e aí, ok, aos 3 anos, Baby Class, tem a irmã como modelo, mas quando que a dança começou a entrar em você de uma maneira indissociável mais? Assim, eu não consigo mais ficar longe da dança. Quando que isso começou? Olha, eu nem lembro, eu acho que sempre foi. Porque hoje mesmo eu estava contando essa história aqui para os meus amigos, e quando eu era criança, né, as minhas Aham. amigas vinham dormir lá em casa, brincar lá em casa, e eu nunca queria fazer muita bagunça, porque eu queria dormir cedo, porque no dia seguinte tinha que ir para a escola, tinha que ir para o balé, então eu tinha que descansar. Então eu já era assim, sabe? Aham.
Então, eu não lembro quando que isso... sempre foi dentro de mim, a dança sempre foi dentro de mim. E a Cristina ainda empurrava a gente muito cedo. Aos 7 anos, eu já dançava no Show Site em Belo Horizonte, é um show que tem... Já dançava, perdi meu dente. Eu era pequenininha, eu perdi É? o dente dançando. Aham. E Joinville também, com 7 anos, fazendo padedê com André Valadão. Então, começou cedo. Começou cedo. E aí, a gente chega, então, em Varna, na Bulgária, em 1994. Um concurso muito importante, não é? Isso, Nós tivemos uma brasileira no primeiro concurso de Varna, em 1964, Eleonora Oliose, que foi a primeira bailarina do Municipal do Rio, foi a primeira brasileira premiada no exterior. E aí você está lá. Como é que é chegar nesse concurso tão prestigiado? Vamos relembrar aqui que quem ganhou Varna? Baryshnikov, Nureyev, Makarova. E que prêmio você levou lá? eu ganhei o terceiro lugar. O segundo lugar foi a Letícia Pujol, que foi bailarina étoile da Ópera de Paris, e uma outra búlgara, uma tcheca, que eu esqueci, Bárbara alguma coisa, que ganhou o terceiro lugar junto comigo também. Uhum. E primeiro lugar não teve esse ano. Olha, olha. É. Aqui, vamos lá aqui às mensagens carinhosas. Cíntia Okuyama, dizendo que você é linda, e chamando de maravilhosa. Obrigada. Fernanda, e como foi chegar lá? Porque a gente está falando de 1994, o balé vem mudando muito, né? A gente pode questionar se essa qualidade que o balé vem tendo hoje, no sentido do comportamento das pessoas que dançam. Mas em 1994, em Varna, ou você dançava bem ou você dançava bem, não tinha outra opção. Como é que foi para você chegar lá, dar de cara com grandes estudantes, bailarinas já, e você sair premiada? Mudou alguma coisa dentro de si? Assim, é isso mesmo, eu quero uma companhia, ou não, vou voltar para Minas e tá bom. Não, o objetivo já foi esse, né? A Cristina preparou. Eu dancei com o Fernando Maciel em Varna, mas Ah, ele não competiu, só eu competi, mas a gente foi com o PADD. tá. E o objetivo era, eu não lembro se era arrumar um contrato em alguma companhia ou se era só me mostrar no exterior, né? Sim. Porque a Makarova estava no júri, da La Oscar também, Ah, e E a gente teve esse convite do Robert Berthier, o diretor do Jeune Ballet de France, que tinha o João Boada também, que estava fazendo o concurso ao mesmo tempo, ah, que também ganhou o segundo lugar na época, e foi aí que a gente se encontrou. Quer dizer, o João Boada a gente já tinha encontrado em Joinville, porque ah, ele dançou em São Paulo, ele foi para Joinville na época, antes de Varna. tá. Aí foi um drama, foi uma discussão incrível, com a minha família, com a minha mãe, com meu pai não queria deixar eu ir, a minha mãe Hum, saiu, aí acabou que eu fui. Mas foi muito rápido, né? Porque foi em julho, o concurso foi em julho e em agosto eu já estava indo para a Europa. muito rápido. É porque seu pai com certeza levou um susto, né? Ficar longe da filha, qual pai que quer? Nenhum. Não, o papai não queria. É, Ficaram até brigados, a mamãe e o papai na época, um tempão. eu acredito. E chegando lá no Jeune Ballet de France, como foi? Aí foi um choque para mim. Hum, Aí choque, porque eu cheguei lá, ninguém falava português, só que tinha o João. O João estava lá, então o João era a única pessoa que comunicava comigo que eu entendia, né? Porque tá. todo mundo falava francês, na época eu não falava direito inglês, entendia pouco. E a gente morava num apartamento de um quarto, com 7 pessoas dentro. E
Outros integrantes hoje em da... dia isso só os estrangeiros do do Jeune Ballet de France moravam nesse apartamento. Ah, Hoje em dia isso não existe, né? Colocar 7 pessoas em um apartamento com um quarto, isso não existe mais. Eu dormi na cama junto com uma menina, uma canadense, na ah, sala. A gente dormia junto, na mesma cama. aham. E foi um choque, né? Porque eu tive uma vida muito confortável, graças a Deus, e cheguei lá, não falava a língua, então foi um drama, chorei muito. E o diretor era muito severo também, mas pro bem da gente, né? Ele obrigava a gente a falar só francês para a gente aprender rápido. Uhum. Então no início foi pesado. Quem era o diretor na época? Robert Berthier, Você tinha quantos anos quando entrou no Jeune Ballet? 16. 16. E você foi muito exigida também tecnicamente, não foi? No aprimoramento, nas aulas, nos Foi. ensaios. Muito, muito. E hoje você, a gente vai falar sobre isso, hoje você é uma pedagoga de dança, professora, ensaiadora. Como é que você enxerga esse tipo de exigência com pessoas tão jovens? Você acha que é sempre benéfico ou poderia existir um equilíbrio maior? Eu estou lhe perguntando isso porque eu entrevistei aqui uma bailarina, também brasileira, que fez carreira no exterior, e ela se ressente um pouco de tanta exigência quando ela era jovem, adolescente. Você encara assim? Como é que você hoje, como professora, construiria a carreira de um jovem bailarino? Antes de falar nisso, eu vou falar como eu me senti com tanta exigência. Uhum. Eu não me senti mal. Nunca levei um comentário de um professor que eram pesados os comentários, escutei várias coisas negativas, mas isso nunca me rebaixou, isso nunca me deixou triste. Isso só me levou para frente, entendeu? Eu sempre falava, eu acho que a minha mãe me educou bem nesse lado, sabe? Uhum. Você escuta o conselho e você age da maneira que você pode. Mas o conselho não é para destruir a pessoa, o conselho não é para fazer mal à pessoa. Pode ser que a pessoa tenha um jeito de falar um pouco mais duro, né, e agressivo que outras, mas eu nunca me senti atacada, entendeu? Só que eu entendo essa minha maneira de ter sido e a maneira de outras pessoas jovens agora de não Uhum. ser igual a mim, entendeu? Sim. Então eu me adapto a isso. E eu acho que o papel de um pedagogo é ser atento, ter atenção a quem está na sua frente, a personalidade de cada pessoa que está na sua frente. Você não pode agir com um adolescente ou mesmo um adulto, pode ser, da mesma maneira que você age com o outro. Você não pode falar as mesmas coisas para um da mesma maneira que você fala para o outro. E se você fala uma coisa, é o que eu aplico hoje em dia, uma coisa Uhum. que tem que ser dita, uma coisa que não é fácil de escutar, sempre tem que ter uma explicação depois. Uma explicação clara, honesta, mas com palavras que não ofendem. Maravilha, para que o estudante entenda o porquê daquela crítica. Exatamente. Isso. Maravilha, Fernanda, parabéns. Eu hoje sou estudante de pedagogia e entendo muito bem como se dá isso, né? Você não consegue levar a matéria, qualquer matéria que seja, ao aluno, sem antes você usar de empatia, você entender Exatamente. aquele ambiente, não é? O contexto. Porque Parabéns. uma frase de qualquer professor pode mudar a vida inteira, a vida toda daquela pessoa, Isso. entendeu? Do jovem. E eu acho que eles são ainda mais frágeis agora do que antes. Por quê? Então a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que tem Uhum. que tomar cuidado,
Mas a gente não pode esconder as verdades. Tem que ser dita de uma maneira adequada. E por que você acha que os jovens bailarinos hoje, ou os jovens de modo geral, são mais frágeis? Não sei. Não sei. Eu não sei se é a educação dos pais hoje em dia que deixam muitas portas abertas aos jovens, eles têm o direito de tudo, eles... Eu não sei, pode ser que eu estou falando besteira, eu não sei. Eu não sei, mas eu acho que a sociedade é mais... Permissiva com muita coisa. Exatamente. Fernanda, nós que viemos de Minas Gerais, sabemos exatamente o que você está falando, né? Às vezes, uma boa palmada no momento certo funciona muito bem, né? Eu escutei muita coisa difícil quando eu era jovem, viu? Muita, muita. E eu conto isso para os meus alunos. Eu conto, olha, eu escutei, isso não me destruiu, isso me construiu. Exatamente. E aí, você começou a dançar obras, né? A gente já está falando, voltando a Fernanda bailarina. Você dançou obras do repertório clássico, com grandes bailarinos. Você estudava suas personagens também? Porque a primeira vez que eu lhe vi dançando na minha frente foi num balé remontado pela dona Tânia, final de 1998. Le Présage. Le Présage. Que eu cheguei a ensaiar alguma coisa ali, mas eu tinha entrado na companhia às vésperas da estreia, então eu não dancei. Ainda bem, porque não tinha aprendido nada, porque cada dia me colocava num canto, né? E aí eu vi você fazendo cada coisa linda. E depois a gente teve, aí eu já estava pisando no palco como bailarino, a Bela Adormecida. Né? Como é que você traz para si cada personagem? Como? É. A gente estuda, a gente escuta os conselhos dos mestres, né? Mas eu tento me encarnar na pessoa, no personagem, o máximo possível. Você sabe que eu me lembro até hoje, como se eu tivesse escutado agora. Você estava ensaiando na sala Alberto Romero, e eu estava na porta assistindo ao seu ensaio. E chegaram Hélio Bejani, que na época era ensaiador e hoje é o diretor da companhia, e a Bia, que era secretária. E os dois teceram grandes elogios a você. Ai, obrigada! Que E bom! vocês, não é? Eu gosto muito deles. E você estava lá no canto, terminando a sua variação. E aí eles entraram, viram e comentaram que técnica maravilhosa dela, né? Hélio falando. E a Bia, é verdade. E foram embora fazer o que eles tinham que fazer. Então, assim, e você foi muito elogiada também, obviamente, por isso você teve espaço na Europa. Eu queria, Fernanda, que você me falasse então, já que você tem uma experiência de dançar no Brasil e na Europa, quais as diferenças entre dançar aqui no Brasil e dançar aí na Europa? Pessoalmente, Para você pessoalmente? Nenhum. Não, não. Dançar aí no Brasil e dançar na Europa, para mim, é a mesma coisa. O público é diferente. O público é diferente. Mas o trabalho, o resultado, a exigência é igual. É igual. É igual. E você se inspirou em alguém, em alguma bailarina? Quais bailarinas te inspiraram para você crescer da maneira como você cresceu artisticamente? Eu me inspirei muito na Márcia Aidê. Márcia Aidê. Sim, me inspirei muito na Márcia Aidê. O que é que a Márcia tinha que lhe atraía? Uma sinceridade na interpretação, uma naturalidade. Foi isso que eu sempre quis ter e conseguir passar para o público, né? Essa sinceridade, essa naturalidade quando dança.
É. E a Você, Márcia nunca foi aquela bailarina igual eu, né? Vamos ser sinceros, né? De pernão, de... Eu sempre fui muito... Não era muito, não tinha muita elasticidade. Imagina que ao meu lado tinha Cecília Kersh, né? Tinha várias outras, Ana Botafogo também. E a Ana também me inspirou muito, me ajudou muito. Muito, muitíssimo. Uma grande artista e uma é, linda pessoa também, é, a Ana. E a gente dividiu muita coisa nos bastidores. Quando você falou de que não se pode falar com os alunos, os jovens bailarinos, da mesma maneira, por conta de cada um ter uma personalidade, eu me lembrei da Márcia. Ela disse, né, você deve ter escutado isso também, que quando ela dirigiu o Ballet de Stuttgart, ou ela, com cada bailarino, ela se dirigia de uma maneira. Tinha aquele bailarino mais extrovertido, tinha aquele que ficava quietinho num canto, você não podia chegar a falar muita coisa com ele. Enfim, é porque também a gente chega à conclusão de que esse respeito se deve ao fato da pessoa, na hora que ela tem que produzir, ela produz, né? Então, É, né, você está ali para tirar o que a pessoa pode dar com o corpo dela, com as emoções. E essa questão da personalidade, que é algo muito pessoal, há que se ter respeito. Então, por isso você está tendo, acredito eu, uma carreira bem sucedida como professora. espero, eu espero, eu espero. Fala dessas companhias jovens que você ajuda aí na direção, no crescimento técnico. Eu Porque não trabalho são, a... desculpa, não são companhias de dança clássica. Não, Aham. não, porque quando eu saí do Teatro Municipal, quando eu estava no Teatro Municipal, eu conheci o meu marido, Nicolas Musin, que era bailarino na época da Ópera de Viena Hum, e bailarino clássico também. Ele parou de dançar nessa época, montou a companhia dele na Áustria, companhia contemporânea, porque ele é coreógrafo contemporâneo, mesmo sendo é, sido bailarino clássico. aham. E eu conheci ele e tivemos um filho juntos. E Que é eu, bailarino também. o meu filho é solista no Balé de Hamburgo. Ele fala português, seu filho? Fala, Queria muito entrevistá-lo aí, fica a dica. com o maior prazer, ele vai gostar. Ele estava Ah, agora em Belo Horizonte comigo. é mesmo? Ah, eu vi Tava. umas fotos, uma foto sua, eu não sei se é uma foto recente, você, ele e sua mãe. Foi agora. Foi agora, não foi? Foi agora. A gente foi Ah, lá e fez aula com a Cristina, ah, fez aula com o Tíndaro Silvano, sim, na escola da minha amiga Ana Maria Chaves, em Belo Horizonte. aham, E, e ele é um bailarino maravilhoso. Você tem que ver, segue ele para você ver. Lindo, maravilhoso. sim. O solista tem 23 anos, já é solista no Balé de Hamburgo e Ah, está fazendo uma carreira linda. eu já dei uma fuxicada lá no Instagram dele, eu já. É. Olha, Fernanda, vamos falar aqui um pouquinho mais desse seu trabalho como orientadora. Quando você diz que você tem esse cargo de pedagoga, qual é o trabalho no dia a dia que você tem ali? É uma escola também, além de companhia? Isso, é uma escola. Então, como eu disse, quando eu saí do Teatro Municipal, eu tive meu filho, eu parei Sim. com a dança clássica Aham. e me investi na dança contemporânea. Foi uma outra, o início de uma outra carreira, descobrir outros universos, outras possibilidades. Aham. E então, eu dancei na companhia do meu marido, nós viajamos muitos e chegamos aqui em Genebra e o tempo passou, eu parei de dançar, comecei a dar aula e entrei nessa escola que chama Dansaria, aqui em Genebra, Aham. e comecei já tem 19, já tem
16 anos que eu trabalho nessa escola. É uma escola, é a maior escola de Genebra, com 1.700 alunos. Olha. E tem 10 anos que existe. Eu trabalho há 6 anos que existe a formação superior, que chama, contemporânea e neoclássico. E essa formação são em 3 anos. Tem o primeiro ano, o segundo, o terceiro. O segundo e o terceiro é o balé jovem. E eu sou a coordenadora artística e pedagógica dessa formação. Então, eu trabalho junto com a direção para escolher o melhor caminho para eles, procura de coreógrafos, o programa, como vai ser. Eu sou a ensaiadora também do Balé Jovem, então sou eu que ensaio, que preparo eles também para audição. E isso é uma paixão, eu adoro. Eu gosto, amo muito o que eu faço. Vários brasileiros eu trouxe para cá já, né? É mesmo? Já estão em companhias. Agora tem 4 aqui esse ano. Como é que você escolhe os coreógrafos para essa jovem companhia, para essa companhia de bailarinos jovens? Você leva em consideração o trabalho do coreógrafo ou em consideração os elementos que você tem dentro de sala? Nós sempre escolhemos juntos a direção, que agora a gente tem um co-diretor novo, Guillaume Ciardo, que estava em Joinville esse ano, que foi diretor do Pré-Locage, Angelin Pré-Locage Ballet Junior, e que agora está com a gente. A gente sempre, com a diretora, antes são sempre 2 e a gente sempre é um trio que escolhe, que imagina o que é melhor para os jovens. Depende dos elementos que a gente tem, óbvio, e também o que eles podem aprender com o trabalho do coreógrafo, porque isso é importante, porque eles estão em formação. Então, não é só, a coreografia é linda e tal, mas eles vão crescer fazendo esse tipo de trabalho, sim ou não, entendeu? Então, isso também a gente leva em conta muito. Ô, Fernanda, eu acho que você é uma pessoa muito adequada para que se faça essa pergunta. As companhias de dança clássica, lá atrás, no passado, dançavam apenas dança clássica. As companhias de dança clássica hoje oferecem para o público um leque bem diversificado de estilos de dança. Sim. Não é? E aí o bailarino, mesmo que seja um apaixonado pelo balé clássico, se ele quer ser um profissional, ele tem que dançar também dança contemporânea, estilos que fogem do mesmo clássico. nível. No mesmo nível. Eu queria saber de você, que é de uma época onde só se dançava balé clássico em determinadas companhias, e hoje você vê e você dirige uma companhia, ajuda a dirigir uma companhia de dança contemporânea. Como é que você encara essa inserção da dança contemporânea no trabalho das companhias clássicas? Mas na minha época já era assim também. Agora mais, muito mais. Mas não era com tanta frequência, era? Não era tanto, mas já era assim, porque já no Jeune Ballet de France, a gente tinha metade clássico, metade contemporâneo. Eu dançava mais clássico, tinha outros que dançavam mais contemporâneo, mas eu fiz peças contemporâneas também no Jeune Ballet de France, já nessa época. Depois eu fui para o Ballet du Rhin, no Ballet du Rhin também, a gente dançava de La Sylphide, a dança barroca, La Sylphide, há peças contemporâneas também. Kilian, Forsyth, Courgeos, várias. Então já se fazia isso. A Ópera de Paris fazia menos, mas eles faziam bem. Pina Bausch, Forsyth.
mas era menos frequente. Aham, Era muito menos frequente. Hoje está quase 50-50, aham, 50-50. E a gente recebe alguns alunos também que são de base clássica, bem clássica, que vêm para a gente uhum, para aprender um pouco mais de contemporâneo, para se preparar para o futuro, porque várias companhias agora pedem uma coreografia clássica, uma coreografia contemporânea para audição, e eles pedem alta técnica contemporânea também, uhum. várias companhias. Então, muitos não sabem se mexer de uma outra maneira que clássicos, são muito rígidos, né? Não É. tem esse relaxamento do corpo. Então, a gente recebe vários bailarinos que vêm para ter essa formação também antes de fazer audições. E você acha que seja benéfico ou não? Os bailarinos deveriam dançar somente um estilo, aqueles que têm uma predileção por tal estilo? Como é que você vê essa mistura no corpo do Eu acho bailarino? benéfico. Eu acho É, benéfico. Não, eu acho benéfico. Eu acho que um baralhinho completo é, é importante. Eu acho que um bailarino clássico tem a possibilidade de fazer tudo. Um bailarino que é de base contemporânea, não tem. é, Então, é. Eu, eu, eu imaginei que você fosse responder isso e eu concordo com você, porque a gente está falando aqui de dança, que é uma forma de arte, né? E talvez o que eu vejo muito, bailarinos clássicos muito preocupados com quantidade, né? Com quantidade, é, e qualidade também. Temos muitos bailarinos clássicos com bastante qualidade, e isso não se discute. Mas a questão da emoção, por isso que eu perguntei a você como é que você pois, trabalha as suas personagens. A gente não vê primeiros bailarinos trabalhando tanto a sua carga de emoção. E quando o bailarino ele dança o balé clássico, a dança contemporânea, ele tem uma possibilidade maior de buscar dentro de si uma carga de emoção também maior, não é? Então acaba no resultado final acaba ajudando até no balé clássico. isso. Eu acho também. Estou de acordo. Eu acho Uhum. também. Eu acho também. E é uma coisa que eu insisto muito com os meus alunos, é a questão de o que que você quer dizer quando você dança. Pode, Isso, pode ser mesmo na aula. Eu sempre falo, agora que a gente começou o ano, né? Então a gente volta com as mesmas frases, né, de início de ano, né? Vamos relembrar por que que vocês estão aqui, por que que vocês dançam, qual a sensação que vocês têm quando vocês dançam, o que que vocês querem transmitir quando vocês dançam. Porque às vezes a gente vê muito bailarino mecânico, né? Pode ser clássico ou contemporâneo, qualquer um. é, Vai na mecânica sem saber por quê, entendeu? E isso já começa da aula. A gente tem balé todo dia, balé clássico toda manhã, uma balé clássico contemporâneo, depois tem workshops, tem várias coisas, coreografias, ensaios, mas já começa no primeiro exercício na barra. Você não pode fazer um plié só fazendo plié. Você tem que sentir alguma coisa, porque senão, mesmo para si próprio, para você, a coisa fica cansativa, mais um dia e tal, entendeu? E você não tem mais nada para falar, você não tem mais nada para exprimir. é, Isso é, cansa. então, você faz essas perguntas, vocês fazem, eu queria saber o que é que vocês escutam, o que é que você escuta desses jovens, mas eu queria falar para você que entrou aqui, olha, Maria Emília Clark, uma bailarina linda, que foi bailarina do Balé Estágio, hoje ela tem uma escola em Alagoas, em Maceió, tem um projeto social, ela faz educação através da dança. É uma maravilha isso, né? Lindo. E, Parabéns. e o que é que você escuta desses jovens? Quando você pergunta o que é que você quer exprimir, por que que você quer dançar? O que que você escuta? Várias vezes eles não têm resposta. Hum, Várias vezes eles não têm resposta. Então, isso é uma maneira também de insistir a eles de procurar uma resposta. Entendeu? Que não é só um passatempo. Tem que ser vital.
Se não for vital, é melhor não fazer. Fernando, eu acho que quando um jovem não tem uma resposta como essa, fica mais fácil para o professor colocar dentro desse jovem aquilo que é importante. Se ele não sabe, se ele não tem uma noção do que ele pode fazer com a dança, e o professor vem com uma experiência rica e fala, olha, com a dança você pode fazer este caminho aqui, né? Que sendo um caminho rico é aquilo que o jovem vai aprender, e ele não saberá fazer de outra maneira, né? Talvez seja benéfico até Para não alguns escutando. são, para alguns são. Eles têm que ser receptivos, né? É, Para alguns tem que ser são. receptivo, é verdade. É É. verdade. Agora, Fernanda, queria saber de você se isso chegou a você em algum momento. Você disse que quando você estava nas companhias que você dançava, já se tinha um pouco de dança contemporânea, não como hoje, mas tinha. E hoje os concursos, eles pedem também uma variação de dança contemporânea. Mas que não são muito contemporâneos. É sobre isso que eu queria falar, dona Fernanda, porque tem coreógrafo reclamando que aquilo que se faz nesses grandes concursos, a gente está falando aí do Youth Grand Prix, do Prix de Lausanne, a gente está falando desses grandes concursos. Parece que o contemporâneo aí não é tão contemporâneo, não. Eu queria saber a sua opinião. Não, não é. É neoclássico. É, Não, não é contemporâneo, é neoclássico. É. então, e Eles, você acha... acho que eles têm medo, não sei. Medo de jogar os alunos dele para fazer um contemporâneo e estragar eles, não sei. o corpo de jurados não aceitar muito, não é? É isso ou não? Não estragar o corpo. Eu também é uma pergunta que eu sempre me pergunto. Eu sempre me pergunto. Só muda a sapatilha, tira a sapatilha, ou então. Não, É, mas não é contemporâneo. É. eu vou falar minha opinião. Eu não conheço muito de dança contemporânea. Eu achava estranho. Assim, eu pensava, deve ser uma maneira deles dançarem, mas aí veio essa polêmica e falei, opa, minha intuição não está tão errada. E agora você vem e diz isso. Pode ser coreografia livre, né? Vários, às vezes, concursos falam coreografia livre, repertório livre, alguma coisa assim, né? Mais livre. Mas a técnica clássica ainda você vê, né? É, ok. Passos, a técnica. Né? Mas Fernando, a gente for ver a técnica contemporânea, a contração, o relaxamento, a posição é, da bacia, né? Do quadril. é, Isso não tem. não tem. Bem, polêmicas à parte, eu queria saber de você, então, você que tem essa experiência fora do Brasil, é, a dança, ela pode ser um belíssimo material de reflexão sobre a vida, né? Muito. Quais os coreógrafos para você que conseguem colocar no palco essa reflexão? Ou aqueles coreógrafos que fazem com que a gente saia do teatro pensando naquilo que foi visto. A gente fica dias pensando naquilo que foi visto. A gente tem como exemplo a Pina Bausch, né? Mas eu queria saber de você aí esses outros, que talvez a gente nem conheça aqui no Brasil. Nossa, mas é uma questão difícil, porque para mim não é uma questão de coreógrafo. É um assunto que a gente conversa muito, eu e meu marido juntos. Hum, Depende do intérprete. é? Depende do intérprete, porque várias vezes a gente vai assistir espetáculos e vê a mesma coreografia com uma companhia e a mesma com uma outra, e muda completamente o sentido da coreografia, entendeu? Por isso que o Hum, intérprete para coreografia, mesmo para clássico também, você não vai colocar também, né? qualquer bailarina dançando Gisele ou qualquer uma dançando Don Quixote, não sei. Tem aqui, eu sempre fazia o papel de Gamzatti, eu Me não fazia o lembro de papel de você em Níquia. Ganzati, me lembro muito bem. É.
E quando eu estava no Ballet do Rhin, por exemplo, no início eu tinha 17 anos, 17, 18, eu fiquei lá 2 anos. Era jovem, né? Muito jovem. O diretor da companhia me via como... Sempre me colocava fazendo papel de personalidade, forte, técnica, etc, etc, né? E o Peter Schaufus, um grande bailarino do Danish Ballet, veio remontar La Sylphide e dançar também com a gente La Sylphide, né? E o diretor me colocou para fazer a rainha da Sylphides, né? E ele falou, não, eu quero, porque igual em Gisele, né? A personalidade é mais forte. E a Sylphide é mais romântica, mais delicada, mais sensível. Não, eu quero que ela dance e ela vai dançar comigo. Aí ele falou, não, mas ela não tem a personalidade da Sylphide, não sei o quê. Ele falou assim, não tem. Vocês que não estão tentando, não estão conseguindo ver. E esse papel lá, Sylphide, eu dancei também no Teatro Municipal, a versão do Pierre Lacotte. Sim. Essa no Ballet du Rhin foi do Bournonville. E foi o balé que mais me marcou na vida inteira. É mesmo? Por quê? Nossa, mas para mim foi aí que eu me descobri. Não foi dançando Don Quixote, Ganzati, essas coisas todas. Cisne Negro. Por conta desse corte que houve quando veio esse diretor, coreógrafo convidado? Ou foi dentro de você que de repente brotou alguma coisa que você desconhecia? Dentro de mim que brotou alguma coisa que eu desconhecia. Que todo mundo me falava, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem a personalidade para fazer isso. Mas eu nunca me procurei fazer outra coisa, entendeu? E aí eu descobri que eu era capaz de fazer outra coisa. De ser outra personagem, de ser outra pessoa, de colocar para fora outros sentimentos. Outra maneira de dançar. O Lago dos Cisnes, Odete ou Odile, qual dos dois? Cisne Negro, né? Cisne Negro, né? Eu lembro quando eu dancei no Teatro Municipal, o Lago dos Cisnes, eu acho que foi o primeiro balé que eu fiz lá. Não lembro, acho que foi, não sei. A Cristina veio me assistir dançar. Cristina Helena, minha professora. Sim. E ela me disse, o seu cisne branco foi horrível, Fernanda. As professoras, né? A intimidade, o que é a intimidade? Não, é por isso que eu te falei que eu cresci com pessoas honestas em volta de mim. Eu prefiro isso. Claro. O seu cisne branco estava horrível. Horrível. Você estava gorda, o seu tchutchu estava feio. O diretor foi o Jean-Yves Lormeau na época, né? Sim, pediu para fazer os arabesques. Por que seus arabesques estavam lá embaixo? Eu falei, mas ele que me pediu para fazer isso. Mas o cisne negro foi maravilhoso. Aí ela falou, então, não, é porque eu não tenho muita perna, eu não tenho, né? Então tinha que achar uma maneira mais suave, mais de enganar, né? As linhas. Mas, então, voltando no assunto de coreógrafos, o intérprete é importante. O intérprete é muito importante. A gente vê coreografias iguais, similares com uma companhia e uma outra companhia e muda completamente. A gente sai... Eu vi a companhia do Göteborg, na Suécia, uma companhia na Suécia. Para mim, atualmente, contemporânea, é uma das melhores companhias do mundo. E qualquer coisa que eles fizerem, você vai sair com o coração na mão, você vai sair, você vai dançar junto com eles, você vai vibrar junto com eles, você vai chorar junto com eles, porque eles são sinceros, eles são, como é que fala, engajados em português? Engajados. Sim,
Eles, Engajado é quando você se apega com firmeza a uma ideia. isso, eles se botam para abre o coração para dar tudo para o coreógrafo, entendeu? Então a troca é fluida, a troca é sincera, a troca é justa. Então o público recebe aquela emoção da maneira que tem que receber, entendeu? Você depois, por gentileza, me passe por escrito ali no WhatsApp o nome da companhia, que eu vou Passo. pesquisar, eu não conheço. E aí, isso bate aqui com o que a Maria Emília tinha dito, honestidade sempre. E ela diz aqui que a história de colocar um punhado de areia nas mãos e se contentar com o que fica, beijar-se um intérprete é decisivo. O intérprete é decisivo. E aí, a gente, fazendo um pequeno paralelo, existem as cantoras e existem aquelas que cantam e interpretam cada frase. São as grandes intérpretes, né, da Uhum. música. E entrou aqui agora, mas acho que não está mais, o Jeter Garotti Júnior, que é maestro da Zizi Posse, que é Ai, uma fiquei surpreso também. Que é uma intérprete maravilhosa. Ela não só canta, ela é uma não. intérprete, né? É. E a gente está falando de arte. Então, assim, existe a bailarina e existe a artista da dança. Você citou Marcedê e Ana Botafogo, que são artistas da dança, vão além, né? E você dançando também, sempre fazia coisas espetaculares. Quando que para você, Fernanda, um bailarino está pronto? Ou é um Nunca, artista pronto? Nunca, nunca, nunca. nunca. É o que eu repito todos os dias para os meus alunos e para mim mesma. Nunca, a gente está sempre aprendendo, sempre. E para o meu filho, em primeiro lugar, né? A gente está sempre aprendendo. O dia que a gente pensa, Cristina me falava muito isso também. O dia que a gente pensa que a gente está pronto, que a gente é capaz de fazer tudo, que a gente sabe tudo, que a gente. É o dia de parar. É o dia de se aposentar. É o dia de parar. É. A gente tem que. Eu tive a dona Eleonora Oliose, que foi minha professora também, e quando ela parou de dar aulas, me desculpe, ela quis voltar a fazer aulas. Ela podia fazer aula em qualquer lugar, até no Municipal do Rio, né? Mas ela quis fazer aula comigo. Passou 10 anos fazendo aula comigo, que foi uma honra. Ela, a Beth Oliose, irmã dela. E uma vez, eu falando, porque ela deixou de dar aula, mas ela nunca deixou de ser professora, né? Então, É, ela sempre falava com os meus alunos também, e pedia licença para falar. Eu falava, dona Eleonora, por favor, não tem que pedir licença, quer falar, vai falando. E aí, uma vez eu disse para uma aluna assim, quando é que você sai desta pose alongada, desse aplomb? Ela falou assim, quando eu termino o exercício. Eu falei, não. Quando você para de dançar. Dona Eleonora riu, né? E num determinado momento, eu falei com uma outra aluna, você só sai do ser bailarina quando a cortina fecha. A dona Eleonora disse assim, não, só quando estiver no camarim, porque a cortina pode abrir de repente. Então, assim, exatamente. não é? Enquanto você está em cena a sua vida é o palco, você tem que ser respeitoso com essa profissão. Sim, exatamente. É. Fernanda, a gente está chegando aqui ao fim do nosso bate-papo. Eu queria dizer para você que eu fiquei muito feliz porque eu me senti um pouco em casa. Só faltou o cafezinho na cozinha, nem é Eu na sala. também. É, e o pão de queijo. E o pão de- Sim, sim. Então, assim, obrigado por esse bônus dessa alegria, tá? Parabéns pela Foi sua um carreira. prazer, foi um grande prazer. Grande prazer. Tá bom, querida. Olha, que felizes os seus alunos, não é? E tudo de muito bom para você. Muito obrigada para você também. E sucesso aí no seu canal e que tudo dê certo. E obrigado pelo que você faz também. É muito importante para todos nós. Muito obrigado. E vamos trazer aqui o seu filho.
meu filho Luiz. Uhum. Um beijo. Tchau. Tchau.